Boa noite, família. Obrigado por se juntarem a mim novamente esta noite. Vamos orar e vamos revisar algumas das coisas que aconteceram nas notícias nas últimas 48 horas, mais ou menos. Foi um bom final de semana. Eu oro para que você tenha tido um final de semana maravilhoso. O tempo tem estado agradável. Recebemos um pouco de chuva. E então, dando toda a glória a Jesus pela chuva, não é maravilhoso? As coisas começam a ficar bem verdes sempre que a chuva vem. Eu adoro isso. As flores, tudo, né? Os animais adoram. Tudo fica feliz pela chuva. E, Pai, nós te agradecemos por toda a chuva que tivemos. Obrigado por toda a chuva que temos na previsão para esta semana. Somos muito gratos por toda a chuva que o Senhor nos deu. E eu te agradeço porque vai chover de um mar ao outro. Nós chamamos a chuva. Te agradecemos, Senhor, porque a seca está quebrada em nome de Jesus. Nós chamamos novamente nesta semana já. Chamamos a chuva do norte, do sul, do leste e do oeste. Te agradecemos, Senhor, porque a chuva está vindo na corrente de jato, pois o sistema de baixa pressão está trazendo-a. Mas não só isso, Pai, te agradecemos, ó Senhor, porque ela para e continua despejando sobre a nossa região. Eu te agradeço, Senhor, para que tenhamos o suficiente para encher nossos lagos, nossos açudes, nossos riachos, nossos rios e, Pai, nossos reservatórios. Pai, te agradecemos, Senhor, porque teremos pelo menos 5 polegadas esta semana, em nome de Jesus, para sair do déficit. Todo mundo diga amém a isso. Concorde pela sua região, porque você não deve parar quando receber só um pouquinho. Esse é só o começo. Quando você faz virar uma poça, você continua orando e invocando a chuva na primavera. Bem, Brandon, não houve previsão de chuva na primavera? Sim, mas tivemos uma seca severa e precisamos recuperar o atraso. E assim, para você que está chovendo bastante, não subestimem isso, porque os incêndios são terríveis. Quando tudo está pegando fogo e você pensa, cara, precisamos de chuva logo. Tudo bem. Então, tudo bem. Temos muitas novidades aqui, Braden. Ok. Assim veremos o que acontece em breve. Você se lembra de quando eu disse que o Japão seria um dos primeiros países a adotar criptomoedas? Japão, Coreia do Sul. Eu disse, serão eles que implementarão as coisas antes dos Estados Unidos. E você começará a ver o Japão implementar as leis sobre criptomoedas e realmente tentar combatê-las. Farão isso logo. Eu os chamava de Sooners e vi a carroça Boomer Schooner. Se conhece a Universidade de Oklahoma, futebol americano universitário. Eles têm uma carroça chamada Schooner e toda vez que fazem um touchdown, eles correm com essa carroça pelo campo para comemorar. E eu disse, é isso que vocês estão prestes a ver. Eu disse, vi os Sooners atravessando o Japão e a Coreia do Sul nos próximos dias. Então, Braden disse, papai, a palavra está se cumprindo. Você está vendo isso? Sim, com certeza tem. Tem algo errado, certo? Ok. Está vendo este artigo aqui? Eu não sei. Com algumas dessas coisas você precisa ter cuidado. Há muitos golpistas, mas esse é bom, diz Braden. Ok. O Japão aprova oficialmente projeto de lei para reconhecer criptomoeda como um ativo financeiro. Os Sooners. Não é legal? Achei isso tão incrível. Eu disse, olha, senhor, está acontecendo. Assim como você disse, o Japão está anunciando que vai reconhecer a criptomoeda. Os Sooners estão em ação. Eles estão mandando a carroça. Lá vamos nós. Aí temos o velhinho de cabelos grisalhos falando sobre a América e o que era mesmo. A Coinbase veio a público dizendo, está na hora de fazer acontecer. Você tem isso? Ah, você não tem. Ok. Você tem alguma coisa? Tem algo sobre o... Bem, eu sei, achei que você... Era disso que estávamos falando. Desculpa. Tenho feito exercícios, tenho saído para caminhar, então não tive tempo de conversar com o Braden antes. Escureceu porque eu quis. Estou tentando perder esse peso o mais rápido possível. E já perdi 25 indo para 30 libras. E estou dando toda a glória a Deus por isso. Todo mundo sabe, quanto mais velho fico, parece que foi quando eu tinha 20 e poucos anos que a queda foi muito mais rápida. Mas agora parece que terei que me esforçar mais.
Mas tudo bem, vamos tirar isso. E eu disse para Diane, sabe, é só controlar as calorias e fazer exercícios. Tenho andado a caminhar, a dar passeios e é divertido, eu acho. Eba, mas a Paisley realmente gosta de tudo isso que estamos discutindo, e aqui está o cara que está no comando da Coinbase agora, todos nós concordamos com isso. Então, Scott, exatamente neste segundo, Scott, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no mercado hoje? Ele disse que eles querem aprovar a lei da clareza. Basicamente, ele está fazendo um anúncio, precisamos aprovar essa lei da clareza. Vocês todos precisam parar, sabem? Precisam parar de adiar. E aí o cara que está lá na Coinbase diz, concordamos. Concordamos. Chegou a hora de aprovar a lei da clareza. Portanto, quanto antes isso acontecer, melhor para o tesouro. Secretário, o Congresso passou a maior parte da última meia década tentando aprovar um conjunto de medidas para garantir o futuro das finanças. Então eu perguntei, o que veremos nos próximos dias? Um ato de clareza. É sobre isso que vamos orar. Continuamos orando sobre isso. E eu disse, vi os filhos do Donald Trump com as moedas dançando e eles estavam entrando no novo prédio. E eles tinham um prédio enorme. E eu disse, vi o prédio começar a crescer e ele dobrou de tamanho em relação ao que eles tinham. Então, quando você está olhando para uma visão, eu não tento acrescentar nem tirar nada, mas sobre o que ela está falando? O prédio era o império imobiliário deles antes? Tentei entender o que o senhor estava tentando dizer sem ser superficial, mas quando vi aquele prédio ali, eram todas as letras Trump. E então eu vi essa nova torre começar a crescer, e ela era toda digital por dentro. E começou a fazer o prédio imobiliário onde eles estão agora parecer realmente pequeno comparado ao que eles estão prestes a fazer. E o Barron apareceu na cena? Barron apareceu na cena. Agora, eu não sei quanto tempo falta para o Barron terminar a escola, se ele vai para a faculdade ou algo assim. Mas tenho certeza que vai, e se ele vai fazer mestrado ou algo assim. Quem sabe? Mas eu sei que vi o Barron entrar no prédio e, de repente, Barron fez o prédio inteiro começar a ter escrita digital nele. E eu vi o Eric liderando, guiando eles para dentro. Mas Barron era o cérebro por trás de tudo. A mente dele era a que comandava mais essa coisa. Eric foi, e então, de repente, o prédio começou a ganhar vida. Se todo mundo se lembra daquela visão que eu tive há cerca de uma semana. Eu só fico animado com isso quando eles começam a falar dessas coisas porque eu estou crendo em Deus. Por uma reviravolta financeira, pelo corpo de Cristo, pela riqueza dos pecadores reservada para os justos. E eu creio em nome de Jesus que vamos ver isso mais cedo do que tarde. Eu continuo firme nisso. Eu não vou desistir disso. Enquanto ouvimos todo mundo falar sobre o colapso dos mercados e que as coisas estão ruins. Ah não, o céu está caindo, galinha pintadinha. Eu penso assim, eu e minha casa seremos abençoados e vamos continuar firmes. Nós vamos... Não importa se a Grande Depressão está acontecendo ao nosso redor e se tivermos um grande colapso como o de 1929, eu me lembro de um pregador dizendo que durante a Grande Depressão seus pais nunca ficaram sem nada. Ele disse que eles sempre dizimaram, eles sempre ofertaram, eles sempre semearam na igreja e Deus sempre cuidou deles durante a Grande Depressão. Eles nunca tiveram falta de nada, eles sempre pagaram a prestação da casa. Eles sempre tinham comida na mesa para nós, crianças. Eles sempre tinham tudo isso. E ele estava falando sobre como Deus sempre provia, mesmo durante a Grande Depressão. Agora, se você perguntar para minha avó, que tinha 106 anos quando foi para casa com o Senhor, eles passaram dificuldades. Bem, eles não acreditavam no dízimo. Eles não acreditavam em ofertar. Eu nem acho que eles eram batistas de verdade. Eles eram batistas, mas eu nem acho que eram batistas de verdade. Eles eram meio que batistas mornos, até nisso. E então ela me disse o seguinte, Brenda, nós fomos obrigados a ter que comer um corvo completamente preto. Sabe, aqueles corvos pretos grandes voando pelo céu?
Ela dizia: papai caçava corvos e a gente comia torta de passarinho preto, torta de corvo. E a gente tentava fazer com o que tivesse. Se os corvos ficassem escassos pela matança de todos, passamos a comer gambá. Buscávamos gambás no leito do riacho para comer. Perguntei o gosto à vovó e ela disse: tem gosto de carne cartilaginosa e bem gordurosa. Era muito oleoso porque o gambá era muito gorduroso. E ela disse: a gente tentava fritar porque estávamos passando fome. E ela disse: nunca vou esquecer de pegar aqueles sacos de farinha na loja de rações. E mamãe não podia, ela disse. Mamãe não podia nos dar roupas boas. A gente estava crescendo, então ela sempre fazia roupas pra gente com os sacos da loja de rações. E mesmo até quando a vovó foi para casa com o senhor aos 106 anos, ela sempre saía para o acostamento e encontrava coisas para comer. Ela ia lá fora e pegava todo tipo de verduras selvagens e lamb's quarters, qualquer coisa que ela encontrasse. Ela ia lá fora, começava a cavar no quintal e simplesmente arrancava pela raiz, e ela cozinhava e comia. E aquilo fedia tanto, mas ela era saudável. Ela viveu até os 106 anos. A única razão dela ter partido foi que ela caiu, machucou o quadril e, como iam colocá-la em um asilo, ela decidiu morrer. Ela disse: eu não vou para lá. Então ela entregou o espírito ali mesmo na cama, porque ela estava determinada a não ir para o asilo. Ela não queria ir. Ela provavelmente ainda estaria aqui. Ela era uma guerreira, rapaz. Ela queria viver. Mas ela não queria ir para o asilo. Ela queria cuidar de si mesma. Mas até então, resumindo a história, ela tomava banho de esponja. Não precisava. Tinha dinheiro, mas ela nem tomava banho no chuveiro. Ela enchia uma panela de água, molhava a esponja e tomava banho de esponja e lavava o cabelo. Porque ela tinha muito medo de ficar sem. E guardava papel alumínio, ela guardava tudo. Mas o que eu quero dizer é que aquela geração sabia viver da terra. Eles sabiam como, eles tinham fibra. A vovó e o pessoal dela tinham fibra. Ela fazia os melhores biscoitos de leitilho que já comi na vida. Mas vou te dizer, aquele efeito, aquela janela de 10 anos, seja lá o que foi durante a Grande Depressão, aquilo afetou ela pelo resto da vida, por décadas. Depois daquela vez, daquela única vez. Aquele espírito, aquela falta financeira, seja lá o que foi que atingiu a América, abalou ela por décadas, décadas e décadas. E estamos falando, ela era apenas uma menina jovem. E é isso que mostra como somos abençoados. Nossa geração é muito abençoada. Nunca passamos por esse tipo de coisa. Isso foi há apenas 100 anos. 1929 vai fazer 100 anos daqui a alguns anos. 100 anos. Mas não estou dizendo tudo isso para te assustar. Eu já vi isso de novo. Eu já vi isso repetidas vezes. E é isso que estou tentando te dizer. Se somos o corpo de Cristo, precisamos aprender a dar. Precisamos aprender a confiar em Deus para, eu creio, um grande abalo para despertar. Eu acredito que vamos ver 1929 de novo. Eu oro de todo o meu coração para que não vejamos. Mas a história parece se repetir. As pessoas estão adormecidas. O que traz, como continuo conversando com os anciãos, toda vez que falo com eles eu digo: escutem, qual é o mecanismo para o avivamento? O que traz aquilo que estamos buscando? Qual é o dominó, o primeiro dominó? E todos eles, parece que a América é teimosa e Deus vai chamar a atenção deles de alguma forma. Eu não sei, eu só acho isso interessante. Enquanto oro sobre todas essas coisas, e à medida que vemos isso, o que eu te disse? Nós veríamos aquilo sobre o que o Espírito Santo nos alertou a respeito do presidente Trump. E eu disse, a guerra e todas essas coisas. Eu disse, quando as tarifas não entrarem em vigor e não orarmos para que o juiz da Suprema Corte coincida com ele, eu disse, estaremos no Vale da Decisão. Isso foi lá em janeiro. Eu disse, isso será um grande ponto de virada na presidência dele. E eu disse, a próxima fase será
guerra, eu disse. Trump será conhecido como um presidente de tempos de guerra quando ele começou. Eu te disse isso há mais de um ano. Eu disse, Trump será conhecido como um presidente de tempos de guerra. E ele veio a público e disse, estou cheio de paz. Então eu quero... Mas eu disse, mas Deus vai usá-lo para sacudir as nações. Ele vai estalar seu chicote e ele vai sacudir as nações. Ao tornar a América grande novamente, haverá um lado empresarial dele que nunca vimos antes. Todas as luvas estão fora. Por quê? Porque ele não vai ser presidente de novo. Nós sabemos que estamos sem tempo. Ele sabe onde está a economia americana. Mas eu disse, espere para ver o que acontece quando ele atacar o Irã e atacar aquela região ali. Eu disse, isso vai acontecer. Lembre-se, eu disse, ele vai atrás da Venezuela e ele vai conseguir a Venezuela. E então ele vai atrás do Irã. E adivinha só, aconteceu exatamente como o Senhor disse. Vocês podem procurar em todos os vídeos, todas as vezes que o Senhor nos alertou sobre isso. E eu disse, então, ele vai dizer, perfure, baby, perfure. E ele disse mesmo. Nós vamos levar o Irã de volta à Idade da Pedra. E eles vão mesmo. Quando isso acontecer, eu disse, as pessoas vão começar a comprar petróleo dos Estados Unidos. E isso fará a economia americana voltar a crescer fortemente. E vai parecer que todo mundo e seus irmãos estão vindo para a América comprar petróleo. Alguém se lembra disso que estou contando? Eu disse, isso vai estimular a produção e haverá petróleo por todo o Golfo da América. Vai ter petróleo saindo de Houston. Vai haver petróleo. Eu disse que vi oleodutos sendo inaugurados. E eles começarão a falar sobre o restabelecimento dos principais oleodutos. E o petróleo ele vai fluir do Canadá e coisas vão acontecer. Eu vi tudo, todo esse petróleo circulando. Com uma economia maior e forte, tudo dará certo, viu? Então veja o que dizem hoje. O estreito foi fechado novamente. Eu não sei, acho que foi a América que fechou. Você não vai mais passar por ali. Por causa do acordo. Os militares dizem que vão começar um bloqueio de todos os navios indo para o Irã e vindo de lá na segunda-feira. Não tem mais petróleo para vocês. O que eu disse? O que aconteceu? O que o Senhor disse? Não sou eu, gente. Nem no meu melhor dia eu não consigo, sério. O que o Senhor disse? Os militares dizem que vão começar um bloqueio de todo o transporte marítimo indo para o Irã e vindo de lá na segunda-feira. Então, por quanto tempo isso vai durar? Bem, para onde eles vão? Para onde eles vão? Para onde eles estão indo? Olha, Braden, mostre a eles para onde estão indo. Para onde estão indo todos esses barcos? Bem aqui. Olhe para os barcos. Isto é em tempo real. Isto não é o Estreito de Hermos. Isto é a América. Olha, você pode mostrar a eles que está bloqueando. Olha só quantos barcos estão saindo dali. E eu disse, depois continuei, observem o que faremos com o Panamá. Lembrar? Eu disse, e o Senhor disse, vamos nos estabelecer com muita força no canal do Panamá. E teremos muito petróleo vindo de Houston, desta região do nosso Golfo. E eu disse, observe, treine, querida, treine. Olha só quantos barcos. Eles estão todos vindo aqui para pegar nosso petróleo. Então vejamos o que Trump diz. Eu disse, missa, vários petroleiros completamente vazios, alguns dos maiores do mundo, estão indo agora mesmo para os Estados Unidos para carregar o melhor e mais puro petróleo e gás do mundo. Temos mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas seguintes juntas e de qualidade superior. Estamos esperando por isso, por você. Rápida reviravolta, presidente Trump, não é? Olha só isso. O que o Senhor disse que estava por vir? Isto aqui, senhoras e senhores, foi isso que ele nos disse que estava por vir. E eu disse, eles vão, e eu disse, bem, eles vão vir aqui pelo petróleo mais puro, é o petróleo mais puro. O plano está em andamento. Se você viu isso chegando. E eu disse, eu vi petróleo. Por causa disso vai subir muito alto.
E foi como plim, e de repente todo mundo está comprando por um preço altíssimo o barril. E isso estimula a economia. E a América comemora, viva! As pessoas não percebem que o presidente Trump acabou de realizar a maior mudança de poder global de todos os tempos. Trump basicamente destruiu a concorrência e disse: a América está aberta para negócios enquanto petroleiros chegam em massa aos Estados Unidos para abastecer. Eu disse: o que acontece? O Senhor nos disse que os terroristas vão cair. É melhor orarmos. Esse é o primeiro plano. Mas se não funcionar, o plano 2, o plano B, será o petróleo, petróleo, petróleo. E adivinha o que aconteceu? Exatamente o que o Senhor disse. Bem aqui, aqui está. Mas o que o Senhor nos disse para ficarmos atentos agora são ataques às nossas instalações de petróleo. Eu vi Houston. Eu vi Louisiana. Eu vi nossa principal refinaria de petróleo em Tuttle, Oklahoma. E o Senhor disse: você vê esses homens em suas casas? Você vê as plantas nas paredes deles? Eles têm um plano para sabotar suas instalações de petróleo, para retaliar pelo que está acontecendo com a economia deles e com a sua economia. E eles vão tentar causar essa sabotagem, explodindo essas coisas com seus lançadores de foguetes caseiros. Você se lembra? Vocês todos se lembram da semana passada? Nós oramos muito sobre isso. Mas eu disse a vocês que estava vindo o que o Senhor nos mostrou. E eu os vi vigiando as instalações de barco porque não conseguiam se aproximar delas. E eles tiveram que usar nossos rios. E eles fingiam estar pescando. E eles estavam observando nossas instalações nucleares. Nossas usinas, nossa rede elétrica. E eles estavam observando nossas estações de tratamento de água. E o Senhor disse: eles vão tentar te paralisar nos próximos dias com grandes interrupções elétricas. Algumas delas vão durar até 3 semanas ou mais em algumas grandes cidades. E as pessoas vão estar no hospital sofrendo com o calor muito quente. Vai estar muito quente. Eu disse que estava quente lá fora. E era tão insuportável no verão que as pessoas morriam de insolação. Alguém se lembra disso? Algumas dessas coisas eu já disse isso ao longo do tempo. O Senhor continua nos dizendo e nos dizendo. Por quê? Porque nós podemos impedir isso. Por quê? Porque eu creio de todo o meu coração que Deus levantou generais de oração neste exército do fim dos tempos. Agora, o povo muçulmano, ele os ama. Mas eles não o servem e ele não tem uma aliança com eles. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. E um Deus que sempre reconhece sua aliança cuidará do seu povo. Agora, se você quer cuspir no rosto dele e dizer: Alá é rei, Alá é Deus, e nós queremos as virgens, e vamos explodir vocês, infiéis, e vamos matar os judeus. Adivinha só? Deus não está do lado deles. Deus está do lado do crente que crê, que entende que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele habita ricamente em nossos corações pela fé. E Ele cumprirá sua aliança conosco. Agora, eu sei que sou um homem de aliança. Minha esposa é uma mulher de aliança. Cremos que Jesus Cristo proverá. Jamais vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Você é um desses? Tenho que te perguntar de novo, você é um desses? Você acredita que Deus vai prover para você em meio à seca, em meio ao deserto? Você será aquele para quem Ele enviará o corvo para cuidar, assim como fez na Bíblia? Eu creio nisso. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Já tive muito e já tive pouco, mas vou te dizer, Deus tem sido fiel em todos os momentos. Ele tem sido fiel todas as vezes. Então, o que vamos fazer? Vamos orar para que o FBI, o Departamento de Segurança Interna, a CIA e o Serviço Secreto encontrem todos aqueles que tentariam fazer isso na América. Por quê? Eu acredito que temos uma aliança. Se não fosse pelas pessoas que estão blasfemando contra o Senhor e dizendo que não apoiam isso, como alguns dos extremistas de esquerda,
Pelo menos temos um remanescente de pessoas aqui que sabem orar e dizer: não, quanto a mim e a minha casa, serviremos a ti, Senhor. E se o Senhor não cuidar deles, vai cuidar de mim. E o transbordar do Senhor cuidar de mim vai recair sobre eles também. Você acredita nisso? Porque Deus vai cuidar de você. Eu acredito. Você acredita que Ele vai cuidar de você? Você também precisa acreditar nisso por si mesmo. Que não importa o que vejamos ao nosso redor nesses últimos dias, não importa que tipo de pragas, não importa que tipo de tempestades vejamos, Deus vai cuidar de mim. E se o anjo da morte pôde passar pela casa dos filhos de Israel, quando eles estavam saindo do faraó e tudo o que estava acontecendo com ele, e eles colocaram sangue nas portas, eu coloco o óleo da unção na minha porta, assim como eles fizeram. E isso representa o sangue do Cordeiro. E se a praga e o anjo da morte passaram pela casa deles, quanto mais ele fará isso por você. Nós temos uma aliança melhor. Nós temos a aliança do sangue de Jesus. Ele levou tudo por nós. Ele sofreu e morreu por nós. E adivinha só, agora sou co-herdeiro com Jesus Cristo simplesmente por causa do que ele fez por mim. E você também é. Ele não faz acepção de pessoas. E todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E eu acredito que este é um tempo para mostrar que Jesus Cristo é Senhor em nossas vidas, ainda mais. E nós somos os salgados. As pessoas perguntam, cara, o que é que tem em você que faz com que você não esteja apavorado agora? Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo de ponta a ponta. E ele habita dentro de mim ricamente pela fé. E eu creio que assim como ele é, eu sou neste mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada chegará perto de mim. E se você crer nisso, ele fará o mesmo por você como faz por Brandon Biggs. Mas você precisa ser um crente que realmente crê, totalmente convencido de que aquilo que Deus prometeu, ele também é capaz de cumprir. E você precisa se agarrar a isso agora. Creia agora, enquanto as coisas estão boas, ao invés de dizer, bem, vamos crer assim quando as coisas ficarem um pouco difíceis. Não, eu vou crer assim agora. Eu não vou esperar até que tudo esteja desmoronando ao meu redor para então pensar, bem, talvez seja a hora de confiar em Deus. Eu vou confiar nele nos bons momentos e vou confiar nele nos maus momentos. E vou te dizer, eu sei que uma grande agitação está vindo para esta nação. De que lado você está? Onde você está nisso? Isso vai afetar a sua casa? Não, porque eu creio que somos filhos do Deus Altíssimo e Ele me ama e Ele ama você. Ou você acredita nisso ou não? Pessoal, eu falei para vocês sobre o canibalismo espiritual e sobre a igreja se devorando. Nós precisamos nos unir e parar com as discussões de um lado para o outro. Bem, eu não concordo com essa palavra profética. Eu não concordo com o que você disse ali. Eu não acredito que o Madei seja o MBS. Eu acredito totalmente que é isso aqui. Podemos concordar em discordar, mas não precisamos ser canibais espirituais uns com os outros só porque não concordamos sobre isso. Eu não sou um teólogo bíblico, senhoras e senhores. Eu vou dizer isso para vocês. Brandon Biggs, ele tem dificuldade para ler essas coisas aqui, sabe? Mas eu estou tentando. E vou dizer isso para vocês. Que eu, mesmo sendo um zelador, ele cuidou de mim naquela época. E ele, talvez eu não consiga estudar a Bíblia como um Perry Stone ou alguns desses outros, mas pelo menos estou fazendo o que posso e estou fazendo a minha parte. E nós vamos orar juntos. Nós vamos exaltar o nome de Jesus juntos. E eu acredito que até pessoas diriam, com o que você concorda em relação a Israel? E você concorda com tudo isso porque você tem tudo isso. O que foi que eu te disse que estava por vir? Você não. E quando eu digo o que foi que eu te disse, é um jeito mais fácil. É sempre o Senhor. Quero ter certeza de que você entenda. Não é o Brandon Biggs. Eu não sei de nada. É o Senhor. Quando eu ouvi, ótimo. O antissemitismo vai crescer na mídia e em público, e eles vão culpar os judeus pelos preços do petróleo, da gasolina, da comida, por tudo. E os judeus ortodoxos não poderão sair em público sem serem perseguidos quase até a morte. E eu os vi tendo pedras e outras coisas jogadas neles.
andando pela Europa e América, Filadélfia, Nova York e no norte, Chicago, comunidades judaicas. Eles não conseguiam sair em público. Quando isso aconteceu, eu os vi arrancando suas famílias e voltando para Israel. E eles começaram a tomar conta de Gaza. Alguém se lembra disso? E eu disse: eu vi um campo de golfe Trump chegando a Gaza. Eu vi prédios sendo construídos em Gaza. E eu vi uma nova Gaza com petróleo no Mediterrâneo logo ali fora. E eu vi petróleo e havia uma grande quantidade de petróleo logo fora de Gaza. E era tanto que valia bilhões e bilhões de dólares. E havia uma certa empresa de petróleo que se tornaria muito, muito rica. Isso está trazendo os judeus de volta para casa. O antissemitismo trará todos eles de volta para casa. Eu os vi seguindo em frente. E o Senhor disse: isso cumprirá a profecia. A outra parte foi: eu disse, e observem depois que o Irã tirar a mão da Babilônia. A Babilônia surgirá do nada. E vocês verão a Arábia Saudita se tornar uma das principais líderes com MBS nos próximos dias. Isso trará à tona uma solução de 2 estados com Jared. Alguém se lembra do que o Senhor disse sobre isso? Olhem para a Arábia Saudita hoje. Você pode mostrar para eles, B? A Arábia Saudita restaura o oleoduto leste-oeste, desviando do bombeamento direto. Isso é um número enorme de barris por dia. 7 milhões. Isso mesmo. 7 milhões de barris por dia. Então eu disse: a Arábia Saudita surge do nada e observem o que acontece. E eu digo: eles serão amigos do povo do Iraque, e o Iraque ressurgirá das cinzas. E eu disse: observem o que acontece, porque o Irã foi influenciado pelo Iraque. E o petróleo do Iraque estava sendo parcialmente controlado pelos Estados Unidos por causa da guerra que tirou Saddam do poder. E haverá uma extração de petróleo e a Arábia Saudita se tornará muito rica. Agora, eu disse que acredito que há uma grande possibilidade de que esse homem possa ser o anticristo. Posso estar errado? Sim. Mas ele se parece muito com esse homem. Quando fui para a tribulação em 6 de julho de 2014, no meio da noite, o Senhor me levou e eu vi, eu disse: o homem se parece. Tentei encontrá-lo várias vezes. O homem que se parece com o anticristo. E todo mundo perguntava como ele era. Eu disse: a coisa mais próxima que já vi foi o homem que se parece com o MBS. Muhammad bin Salam. Agora, se não for ele, é alguém que se parece com ele. Eu disse: o anticristo, ele era a cara dele. Cada um tem uma opinião diferente, e isso é normal. É isso que é tão incrível e maravilhoso, ter liberdade de expressão e poder dizer o que você sente. Se você acha que é algo diferente, tudo bem. Mas vou te dizer uma coisa. Não podemos nos voltar uns contra os outros e agir como canibais espirituais, sendo tão cruéis por causa do que acreditamos em comparação com os outros. E menosprezar os outros e ser maldosos, como vemos pessoas praticamente devorando umas às outras. E digo mais, todos nós deveríamos ser uma família e trabalhar juntos. Precisamos ser mais fortes como unidade e juntos, como o corpo de Cristo, do que jamais fomos antes. Porque vamos continuar levando uma surra do mundo se não fizermos isso. Precisamos nos unir e orar, porque o inimigo vai continuar nos mantendo divididos. Lembre-se quando ele disse: estou quebrando muros de separação. Estou derrubando o racismo. Estou derrubando. Entre igrejas negras, brancas, asiáticas ou hispânicas, dizemos que somos diferentes e não nos integramos. Mas o Senhor diz: estou derrubando os muros da segregação. Estou trazendo liberdade e vocês vão trabalhar juntos como um só corpo. Você é batista, eu não me importo. Você é católico, eu sou seu amigo. Vamos lá, vamos orar. E foi isso que o Senhor disse: Brandon, é hora de todos se envolverem. Porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que parte disso nós não entendemos? Que há tantas pessoas indo para o inferno, mas poucas pessoas as trazendo para dentro. E mesmo assim estamos todos uns contra os outros.
Parece que é assim na maioria das vezes. Temos grupos de pessoas que, bem, não queremos ter comunhão com eles. Não fazemos isso lá. Essa igreja é pequena. Ela continua pequena. É grande. E é interessante. É isso que estou tentando dizer para vocês, porque estou vendo um grande avivamento chegando a Cuba. Conversei com um grande pastor em Miami e é incrível, uma igreja enorme, enorme, o que Deus vai fazer e o que o Senhor me disse que está vindo para aquela igreja e um grande avivamento. E quando eu mencionei isso, ele disse: Eu tenho reuniões com certas pessoas que você trouxe em oração e não posso entrar em detalhes porque não tive permissão para dizer nada, mas estou te dizendo: Cuba será salva. Cuba vai ter um grande avivamento. A Venezuela vai ter um grande avivamento. Colômbia, Brasil, Argentina, é melhor vocês se prepararem. Ele disse: Não espere e simplesmente confie na unção que está sobre a sua vida quando você for. Você precisa levar guerreiros de oração ao seu redor, porque assim será mais eficaz. E é por isso que eu mencionei este livro. E as pessoas dizem: Ah, foi escrito por IA e todas essas coisas. Eu não sei sobre tudo isso. Tudo o que eu sei é que isso me abençoou. Isso me abençoou. E estou falando sobre Charles Finney, necessidade e guerreiros de oração. E todo mundo neste canal, se você está aqui, eu sei que você é um guerreiro de oração e Deus vai te usar para o exército do fim dos tempos. E se somos nós que estamos tirando as pedras dos canteiros, então por todos os meios vamos tirá-las de lá para que a colheita possa acontecer. Alguns plantam, outros regam e Deus sempre traz o crescimento. Qual é o seu papel? Você é um plantador. Você é quem rega, mas eu sei que ele vai trazer o crescimento, só que eu quero estar entre os dois primeiros. E ele pode te usar para ajudar a trazer o crescimento, mas de qualquer forma, seja um vaso disposto, capaz de comer o melhor da terra. E diga: Olha, eu quero estar aqui e quero ser usado. Eu só quero, não me importo se sou zelador, se estou limpando vidros, ou se estou trabalhando no berçário ou no estacionamento, na assistência. Eu só quero fazer parte do maior mover de Deus que este mundo já viu. Ou você acredita e crê que ele está voltando ou não acredita. E há muitas pessoas que dizem: Eu não quero nada a ver com o ministério de Brandon Biggs, porque você crê que Jesus Cristo voltará em breve. Bem, se você não quiser, tudo bem. Não. Acha que ele vem em 100 anos? Tudo bem, a responsabilidade é sua, mas prefiro crer que ele virá logo. Podemos concordar em discordar. Você acha que temos 50 anos? Isso é bom. Isso é bom. Mas sinto uma urgência no coração. Tem tanta gente que diz: Bem, Brandon, não posso te ouvir porque eu. Grandes ministros, eu não quero. Ele está mentindo. Ele está dizendo: Jesus está voltando. Acredito mesmo. Sabia que o profeta fulano de tal disse isso ou já o conhecia? Eu não dou ouvidos a ele. Eu ouço Jesus. Não importa quem seja o profeta. Não sou responsável pelo que ele disse, apenas pelo que ele me disse. Então não me importa o que aquele disse lá e o que o outro disse ali. Sabe de uma coisa? A Bíblia também disse que haveria muitos falsos profetas nos últimos dias. Então tenha cuidado com quem você está ouvindo. Se me chamam de falso profeta por pregar a salvação, Jesus volta e o Senhor me fez um João Batista atual. Diga que volto, Brandon, o tempo acaba. E se eu te digo isso de todo o meu coração, você me chama de falso profeta e Jesus aparece, eu vou sentar e dizer: Bem, pelo menos tentamos. Meu coração é a colheita. Meu desejo é trazer o maior número possível de vocês comigo, para te dizer que Jesus Cristo te ama e que ele tem um plano para a sua vida, e esse plano é para te abençoar e não para te prejudicar. Para que você tenha um fim grandioso e esperado, que você tenha cura no seu corpo se você aceitar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele é um curador, e ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Então me chame de falso profeta. Me chame de alguém que está fora da realidade. Mas eu vou te dizer que Jesus te ama. E eu oro por você. E eu oro para que você o conheça. Nada mais importa. Tudo ao mais que eu digo. Nada mais importa além de você ter um relacionamento com Jesus Cristo. Se você morresse hoje à noite,
onde você passaria a eternidade. Todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a aceleração do que o Senhor nos disse que viria está acontecendo. Então, se isso está acontecendo, o seu coração está pronto para a vinda do Senhor. Ele disse: Eu estou vindo. Eu estou à porta. Esta dispensação da graça está chegando ao fim, Brandon. O sol está se pondo sobre este período de tempo. Se isso é daqui a 5 anos, teve um homem que me perguntou: bem, você pode me dizer se é daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que você acredita? Eu não sei. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, certo? É isso que a Bíblia diz. Mas nós conhecemos os sinais ao observarmos a figueira. Nós conhecemos os sinais ao observarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu vou te dizer, como um sapo na panela, muitos de vocês estão sendo cozidos e ainda nem perceberam. Você está com a cabeça enfiada na areia e percebe isso. As dores de parto estão ao seu redor, com o clima, as grandes secas, as guerras e os rumores de guerras, e as pestes e pragas que estão chegando, e os 5 abalos que o Senhor nos disse que viriam. Sobre o nosso presidente, ele disse: o presidente Trump não vai conseguir se vocês não orarem por ele. Ele não vai chegar até janeiro de 2029. Ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que oremos por ele. Você acredita que ele é um fantoche de Israel? Há tantas pessoas. Israel e Benjamin Netanyahu são maus. E todo mundo está dizendo: escute, escute, eu já disse, nem sempre concordo com o governo de Israel, mas sempre apoio Israel porque Israel é para sempre. Eu concordo com o governo dos Estados Unidos. Eu concordo com tudo o que o presidente Trump diz quando ele fala palavrões. Não, mas eu oro por ele, de todo o meu coração, para que Deus lhe dê uma experiência como a de Damasco, e que isso o abale na calada da noite, e que ele tenha uma experiência gloriosa com meu Pai Celestial. Porque a única coisa que vai salvar a América não é o presidente Trump, é um despertar para Deus. Eu não me importo o quanto se o presidente Trump aparecesse amanhã falando em línguas diante das câmeras e tivesse a Paula White lá em cima orando em línguas ao lado dele, e você visse meus outros amigos lá em cima orando, e você visse o Donnie lá em cima começando a falar em línguas, todo mundo dizendo: bem, eu sou o fogo sobre você, e então as pessoas caindo por todo lado, o que eu acredito que poderia acontecer. Mas mesmo assim, isso não vai salvar a América. A única coisa que vai salvar a América é um despertar para Deus. E para Deus derramar o seu espírito sobre esta nação mais uma vez. E os pregadores pregando arrependimento e santidade de volta aos púlpitos. E dizendo ao povo que é preciso viver corretamente, agir corretamente e parar de viver uma vida de concessões. Porque eles estão indo para o inferno e precisam ouvir a verdade. É hora de acordar. É hora de dizer ao povo que Jesus está voltando e que você precisa acertar o seu coração. Mas há tantas pessoas que querem brincar de cristianismo de faz de conta. E se você não disser exatamente a coisa certa nas redes sociais, que já são um lixo para começo de conversa, eles dizem: ah, você é antissemita. Você é isso, você é aquilo. E eu digo: não, não sou. Eu amo os judeus mais do que qualquer um. Eu oro por eles. Eu oro pelo povo. Só porque eu nem sempre concordo com algumas decisões do governo, assim como não concordo com muitas coisas que nós mesmos fazemos, não significa que eu seja antissemita. Você não precisa ser grosseiro com as pessoas. Você não concorda com o que elas acreditam. Você não concorda com o que elas fazem. Você pode ser gentil com as pessoas. Quem somos nós para estarmos sempre atirando pedras nos outros? Mostre amor às pessoas. Seja qual for a sua tribo, seja qual for a sua língua, vamos apenas dizer que Jesus te ama. E é hora de se arrepender e se voltar para Ele antes que seja tarde demais. Eu não sei. Eu só vejo tanto ódio. Há tanto ódio quando vem e-mails e as pessoas dizem: você disse isso, você disse aquilo. Eu disse: minha nossa, qualquer um pode distorcer qualquer coisa que você diga. E quando eu falo tanto quanto falo por 2 horas e meia, eu digo muita coisa. E você faz isso 5 vezes.
Quando eu faço esses vídeos no final da semana, eu fico cansado. Eu disse, eu preciso de alguns dias de folga só para me recompor. Eu não quero perdê-lo na minha própria vida pessoal, sempre tentando ouvi-lo e colocar tudo o que o Senhor está dizendo para eu dizer a vocês, para que vocês não percam isso. Não quero perder isso. Tenho algumas decisões importantes a tomar. Enorme. Mais do que eu jamais poderei expressar nesta plataforma. Já te contei o que está acontecendo na minha vida pessoal agora? Mas você sabe, é o que é. Consideramos tudo isso uma alegria. Eu estava perguntando a ele sobre o que te contei da última vez, sobre a glória maior, sobre estagnação e ministério. E eu perguntei a ele, estávamos conversando sobre isso. Eu acordei uma manhã, estava sentada ali, e ele disse: Eu já te disse na minha palavra como se alcança a glória maior. Você já perguntou isso no seu coração e até falou sobre isso na sua plataforma. Ele disse: É o fogo do ourives. Se você quer alcançar a glória maior, ela vem através do refinamento. O motivo pelo qual acontecem platôs e você não vai de glória em glória é porque você me limitou e limitou como posso te refinar. Já chega. Eu não quero mais refinamento. Ele disse: Mas Brandon, meu desejo é que você vá de glória em glória. Ele está me transformando, me transformando, me transformando, sua semelhança e imagem para aperfeiçoar em mim o amor de Deus mostrado ao mundo. Pois ele está me mudando das coisas terrenas para as celestiais. Sua semelhança e imagem para aperfeiçoar em mim o amor de Deus mostrado ao mundo. De glória em glória, ele está te transformando. Sua semelhança e imagem para aperfeiçoar em mim o amor de Deus mostrado ao mundo. Pois ele está me mudando das coisas terrenas para as celestiais, sua semelhança e imagem para aperfeiçoar em mim o amor de Deus. Mostrado ao... Estou digitando porque soa bem. O amor de Deus mostrado ao mundo. Eu não... Tudo está indo de glória em glória. Mas é um refinamento. E muitas pessoas, quando chegam a um certo nível, como vi com tantos, nós tínhamos um pastor antigo. Ele queria tanto ter 10 mil membros. Ele tinha como meta 10 mil membros. E nos mais de 13 anos em que trabalhamos lá, nunca conseguimos alcançar isso. Chegamos a 85. Chegamos a 85. Em alguns domingos de Páscoa, chegávamos a 15. Mas todo o objetivo dele era chegar a uma certa quantidade. Esse era o foco dele. E o Senhor começou a me mostrar. Ele disse: se o seu foco for esse, você está perdendo o propósito. Crescimento exterior para a aprovação dos homens, você está perdendo o propósito. O crescimento deve sempre impactar o meu reino de glória em glória, pelas almas, por curas, demonstração. Mas se for apenas por ego, se alguma vez se tratar apenas de egoísmo, jamais permitirei. O ego é um destruidor. Tantas vezes eu já fiz isso, inclusive com esse irmão abençoado, ele me mostrou a igreja dele neste fim de semana. Ele disse: quero que você venha aqui e eu te ajudarei a conseguir uma casa. Farei todas essas coisas. E uma das maiores igrejas da América me ofereceu recursos financeiros para abençoar minha família, uma grande quantia para nos ajudar. E eu pensei: isso é Deus. Este é Deus, hein, Senhor? Este é você. Tem que ser você. Mas o Senhor me disse: você vai desobedecer deliberadamente ao que eu lhe pedi para fazer? Eu perguntei: o que você quer dizer? Alguma bênção da sua parte, certo? Qualquer porta aberta que venha de você. Eu disse para vocês se sentarem na última fila e rezarem nesta igrejinha.
Sabe, eu percebi que talvez meu caráter ainda não consiga lidar com isso. Talvez meu caráter não consiga lidar com uma igreja de 40.000, 50.000 pessoas. Talvez eu consiga fazer isso atrás de uma câmera porque não vejo vocês cara a cara. Eu não sei. Do que Deus está me protegendo? De mim mesmo. Eu poderia ir a qualquer lugar, a qualquer igreja, porque já me ofereceram isso tantas vezes, mas toda vez, sempre é para uma pequena congregação com apenas algumas centenas de pessoas, sentar na última fila, se humilhar. E eu acho isso muito interessante porque é igual a não se esqueça do zelador. Eu vou fazer de você um nome conhecido em todos os lares por causa de mim, não por você. Eu não vou compartilhar minha glória com você de forma alguma, mas você pode falar por mim. E eu vou permitir que você dê essas palavras e elas vão se mostrar precisas. Mas toda vez que você deixar isso subir a cabeça, é tirado na mesma hora. Você é apenas uma luva, e eu sinto que o Espírito Santo preenche a luva e ele faz a luva operar. Você não pode fazer nada sem mim. A luva só tem vida quando eu coloco minha mão nela. Você não controla o presente. Eu faço. Nunca se esqueça disso. E de vez em quando muitos de vocês pensam: bem, eu vou lá e faço isso. Vou fazer isso. Não sem mim. Sim, enquanto estou sentada olhando para as minhas flores, percebo que fico sentada lá fora apenas olhando, e o sol simplesmente deixa a luz bater no meu rosto. Eu me sento ali e percebo naquela quietude. Brandon provavelmente ainda não tem o perfil para lidar com isso. Eu não estou morto o suficiente. Mas ele me permitiu fazer isso. E eu nunca quero que nada coloque em risco o meu relacionamento com ele. Isso é apenas um subproduto de algo que passei anos cultivando. Eu ouvi e ouço e permaneço aos pés dele. Mas se o dinheiro, se a fama, se tudo isso pode me destruir e me levar a nada e me custar meu casamento, quem se importa? Se você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, eles podem ter o caráter para lidar com isso porque Deus deu a eles. Mas isso não significa que você tenha. Não significa que você está pronto. Talvez haja algo em você. O Senhor vê isso. Ele diz: você ainda não está pronto para isso. Mas vou permitir que você seja usado neste nível porque preciso de você agora. Lembro-me de estar sentado no estacionamento do Homeland, em Guthrie, Oklahoma. Foi antes de ser um Savers. E o Senhor me disse: eu quero te usar para o ministério. Você trará cura às nações como Oral Roberts, e isso acontecerá contigo. Lembro de estar lá e dizer: Senhor, se vai fazer isso, faça. Estou cansado de esperar aqui dentro e o Senhor ficar me falando sobre isso. E olha, vou te dizer, isso foi uma coisa realmente estúpida de se dizer. A gente fica impaciente e quer que tudo seja feito no micro-ondas. Mas ir de glória em glória exige caráter. E exige que você seja despido do seu orgulho. Porque ele não quer te perder. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se Deus quer que você apenas ore em um canal do YouTube comigo, obrigado por estar aqui. Obrigado, pois muitas mãos tornam o trabalho mais leve. E eu acredito que o melhor ainda está por vir para cada um de nós. E nós temos um papel, assim como esse cara, orando pelos Finis. Orando pelo pessoal lá em Miami. Orando por aqueles que vão e tem que dizer: tivemos 40.000 pessoas. Tivemos isso, tivemos aquilo. Tivemos, graças a Deus, cara. Obviamente, se Deus achasse que eu poderia lidar com isso, ele me daria. Mas até lá, obedeça-me naquilo que eu pedi para você fazer.
E às vezes você pode ter tudo sendo oferecido a você e tudo debaixo do sol sendo apresentado a você. E o Senhor diz: não toque nisso. Talvez ele permita amanhã, eu não sei. Tudo o que eu sei é que agora ele disse: não. E eu fico tão desapontado. Às vezes eu saio irritado com isso. Eu penso: por que que eu? Você chutando uma pedra como uma criança pequena, entrar no carro, vou dar uma volta de carro e orar um pouco. Aí ele diz: eu disse pra ela hoje, eu falei: graças a Deus que você me aguentou. Todos esses anos você esteve ao meu lado, mesmo quando eu ajo como um pirralho, reclamando de alguma besteira. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Mas eu nunca quero perder a capacidade de ouvi-lo como eu ouço. Quando eu consigo, ele vem e me visita. Ele vem, senta e nós conversamos. E o Espírito Santo é tão real. E toda a presença do Senhor enche a minha casa inteira. E eu consigo ver o outro lado, anjos no céu e coisas lindas. Mas se você ganhasse o mundo inteiro e perdesse isso, quem se importaria? Há algo. Tipo, isso vale mais pra mim do que qualquer coisa ter um relacionamento com ele. Eu sei o que está por vir e aviso as pessoas o máximo que posso. Aqueles que vão ouvir. E viver sozinho, ficar sozinho, sabe? Quase sem amigos, ou seja lá o que for, e apenas seguir o Espírito Santo. E apenas dizer: olha, pelo menos eu sei disso. Tudo isso, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, todos servindo ao Senhor. Todos nós amamos o Senhor. Somos batizados no Espírito Santo. Oramos em línguas, expulsando demônios das pessoas. Você tem que acreditar que, olha, isso já significa muito. Independentemente se o seu nome é conhecido no mundo inteiro. E você está em um enorme auditório cheio de pessoas e todo mundo está aplaudindo e dizendo seja lá o que for. A opinião das pessoas muda. Eu vi isso na internet e é algo tóxico. Isso faz sentido? O que estou tentando te dizer? Eu tentei apresentar minha vida, o que estou aprendendo, só pelas coisas que vejo tanto, porque eu vejo muita coisa. E eu quero que você realmente examine seu coração esta noite e realmente o conheça. E não está em toda essa empolgação. Ele está naquela voz suave e tranquila. Ele não está nas luzes. Ele não está no centro das atenções. Ele não está em toda essa bagunça. Ele está naquela voz suave e tranquila dentro de você. E quando você se torna verdadeiro com Deus e crucifica a si mesmo, crucifica a sua carne diariamente. Eu morro todos os dias. Eu morro todos os dias. O que é que te mantém morto? Não ressuscite o velho homem. O que te mantém morto para que você seja crucificado com Cristo? No entanto, eu, Cristo em mim, a esperança da glória. Estou tão entregue a Ele que nestes últimos dias, quando Ele disser, vá e faça isso, faça aquilo, eu quero ser obediente. Obedeça rapidamente, obedeça rapidamente. Tudo o que Ele mandar você fazer, faça. Então, se você está aqui esta noite e diz, Brandon, eu só queria que você pudesse orar por mim. Você poderia orar por mim? Eu não estou bem com o Senhor. Você diz todas essas coisas e eu sinto dentro de mim que ainda falta muito. Todos nós temos ainda. Todos nós somos uma obra em andamento. Nenhum de nós aperfeiçoou nada disso. Mas vou te dizer, se você ainda nem entrou pela porta e está do lado de fora, olhando para dentro, é hora de você entregar seu coração a Jesus Cristo esta noite, antes de fazermos qualquer outra oração ou qualquer coisa. Eu quero que você seja realmente sincero com Deus agora. E apenas diga, eu não sei se eu morresse esta noite, onde eu passaria a eternidade, Brandon. Eu realmente não sei. Se você tem qualquer tipo de dúvida no seu coração, se você tem qualquer tipo de, sabe, eu não sei. Por que continuar sem saber isso? Você sabe que, se eu morrer esta noite, eu sei onde vou passar a eternidade. Eu quero orar por você. Eu só quero isso.
Eu quero que você seja sincero consigo mesmo agora, ou você pode estar em cima do muro. Você tem brincado, dormido com outras pessoas. Você tem festejado muito. Você tem bebido, agido de forma irresponsável, feito coisas que sabe que não deveria fazer. Sua mãe te criou de outro jeito, mas você ainda assim, e seu pai ou quem quer que seja, sua avó ou seja lá quem for, e você sabe que o que está fazendo é errado. E você sente aquele puxão interior do Espírito Santo praticamente gritando dentro de você. Você está indo pelo caminho errado. E mesmo assim, você continua indo o mais rápido que pode pela estrada. E ele está dizendo, você está indo pelo caminho errado. Esta noite é a noite de parar o carro e dar meia volta. Esta noite é a noite em que você... Eu estou esgotado, quero dar meia volta. Eu não quero continuar seguindo pelo caminho errado. E se eu estou falando com você e você sente esse mover dentro de você, quero que escreva agora mesmo nos comentários. Jesus morreu por você publicamente. E eu quero que você faça uma declaração pública para ele. Eu quero ser salvo esta noite. Esta é a minha noite, Brandon. Por favor, ore por mim. Antes de continuarmos com este momento de oração que estamos prestes a fazer, quero te perguntar: você conhece o meu amigo Jesus? E mais importante ainda, será que ele te conhece? E se você não sabe se ele te conhece, você diz: Brandon, eu não sei se ele me conhece. O que acha? Vamos escrever seu nome agora mesmo no livro da vida do Cordeiro, confessando ele diante dos anjos, confessando ele diante dos homens. Você diz: ei, estou voltando para casa esta noite, esta é a minha noite. Quero fazer uma oração simples por você, mas você precisa ser corajoso e dizer agora mesmo: eu quero ser salvo. Tudo bem? Então, vou fazer uma oração simples por você, e quero que você repita essa oração comigo, e que diga com todo o seu coração. Diga: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Jesus, eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Eu te peço que perdoes os meus pecados. Eu te peço que me laves, que me tornes limpo. Nesta noite eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para, o meu pecado. Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito isso. Eu te peço que me perdoes. Perdoa-me, Senhor. Tu disseste para confessar meus pecados que és fiel e justo para perdoar meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então eu confesso esses pecados diante de ti agora. Jesus, eu te agradeço porque a partir deste dia eu pertenço a ti. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu dedico tudo, dedico meu coração, dedico tudo o que sou a ti. Esta noite é a minha noite, eu quero nascer de novo. Esta noite é a minha noite, eu te sirvo com tudo o que tenho. Obrigado, Senhor, porque estou perdoado. Obrigado, Senhor, porque tu és o meu Salvador agora e para sempre. Eu creio de todo o meu coração que tu me perdoaste e que és o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje é um novo começo, limpo e renovado. Obrigado, Senhor. Eu digo isso de todo o meu coração. Eu sou teu e tu és meu, e te servirei a partir de hoje. E se eu morresse esta noite, Senhor, agora eu sei para onde irei. Estarei contigo no paraíso para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por morrer por mim. Amém e amém. Eu creio que se você acabou de fazer essa oração simples, você acabou de entregar seu coração a Jesus Cristo e ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Esta noite é o seu novo começo, limpo e renovado. Esta noite é um recomeço para você. Agora, o que você faz
Eu procuraria uma igreja que acredita na Bíblia. É para lá que eu iria, para uma igreja que acredita na Bíblia, uma igreja não denominacional. Me envolveria lá, me dedicaria de verdade à decisão que tomei hoje. Conte a todos os seus amigos, na sua família. Eu acabei de aceitar Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e Salvador e você também precisa fazer dele o seu Senhor e Salvador. E eles podem dizer, eu não quero nada a ver com isso, tanto faz. Ei, sabe de uma coisa? Tudo bem. Eu vou continuar orando por você. Eles, vamos lá, vamos festejar. Não vamos festejar. Eu vou para a igreja. Você quer ir comigo para a igreja? Não, eu não quero ir para a igreja. Ok, então faça o que quiser. Eu vou para a igreja. E eventualmente, sabe de uma coisa? Você vai encontrar novos amigos, ou eles vão acabar vindo e fazendo parte disso, mas eles vão perceber que há algo diferente dentro de você, e isso é Jesus. Agora você está cheio do Espírito Santo de ponta a ponta. Bem, leia a sua Bíblia, ore e diga ao pastor, preciso ser batizado, pode me ajudar? Seja batizado, envolva-se nos cultos e em outras atividades que eles tenham. Fique animado com a sua decisão de hoje à noite de entregar seu coração a Jesus Cristo. Se você não pode comprar uma Bíblia, não tem uma Bíblia, e você acabou de entregar seu coração ao Senhor e diz, Brandon, você pode me ajudar a conseguir uma Bíblia? Eu vou te dar uma Bíblia totalmente de graça. Minha esposa e eu vamos enviá-la para você, só para te abençoar. É só nos enviar um e-mail no link da descrição aqui embaixo. Se houver um endereço de e-mail lá embaixo, diga, olha, eu acabei de nascer de novo, você pode me ajudar a conseguir uma Bíblia? Nós vamos te enviar uma Bíblia, e sem fazer nenhuma pergunta. Não vamos te abordar para nada, não queremos te incomodar novamente. Só queremos te dar as boas-vindas à família, bem-vindo ao lar. Mas o que eu vou te pedir é para curtir, se inscrever, clicar no sininho de notificações e fazer parte deste canal do YouTube. Venha orar conosco sempre que estivermos ao vivo. Entramos no ar 5 vezes por semana. Saiba que te amamos e estamos felizes por você estar aqui. Bem-vindos à família, todos os 64 que entregaram o coração a Jesus esta noite. Bem-vindos à família. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui, todos os 64. Bem-vindos ao reino de todo o céu está se alegrando, os anjos do céu estão se alegrando por todos vocês e o inferno está dizendo, poxa, acabamos de perder um grande pecador esta noite. E eles estão bem chateados porque perderam um bom pecador. E eu acredito que o melhor ainda está por vir para vocês. Agora, se você cair e ralar o joelho, digamos por causa do pecado ou qualquer outra coisa, corra para Deus quando pecar. Você não deve fugir dele. Corra para ele de coração com seu pecado. Isso não é da conta do diabo. Diga, Senhor, hoje eu errei. Ele responde, eu sei. No momento em que você confessa, está tudo bem. Apenas continue buscando a ele e vá com todo o seu coração. Ele vai te transformar de dentro para fora. Agora, uma criança pequena cai. Uma criança pequena cai e se machuca. E à medida que você cresce, um adulto, eles não caem tanto assim, porque já sabem andar bem, mas quando eles aprenderam a andar. Mas um bebê, você, há muita graça, veja o que acontece. Seu pequeno bebê cai, você apenas diz, eles caíram. Mesmo quando um adulto cai, Deus não o castiga com um bastão dizendo estar bravo. Você vai crescer. É isso que estou tentando te dizer. Você vai crescer. A palavra vai te transformar de dentro para fora. E aquelas coisas que costumavam te incomodar não vão mais te incomodar tanto assim. Veja, porque a Bíblia vai te transformar e você vai dizer, cara, eu me sinto diferente. Eu costumava ser tão viciado nessas coisas. À medida que muda, a Bíblia diz que conhecerá a verdade e ela o libertará. Guarde essa palavra no coração. Só assim você permanecerá livre. E quanto mais você internalizar isso, menos se sentirá atraído pelas coisas que costumava te atrair. Você vai pensar, sabe de uma coisa? Isso nem parece. Por que eu fazia isso? Porque a Bíblia vai te transformar. A palavra de Deus. Então louvado seja o Senhor. Tudo bem? Quem quer comungar comigo e orar agora? Para todos vocês, 64. Isso é maravilhoso, Braden. Um bom começo de semana. Você está animado para esta semana? Vai ser interessante com o Trump e tudo isso acontecendo com esse acordo, não vai? Acredito que poderíamos ver o Clarity Act e também precisamos do Save America Act. Há 2 projetos de lei que precisam ser aprovados o quanto antes.
Mike Lindell, olha, você viu o Mike Lindell? Você quer imitar o Mike Lindell? Nós temos orado pelo Mike Lindell. Empurre ele para lá. Você acabou de colocá-lo aí, filho. Bem ali está o Mike. Estamos orando pelo Mike. É por ele que temos orado, Mike Lindell. Olá, pessoal. Bem, nós estamos aqui em Albert Lea, Minnesota, nesta manhã. Está bem cedo. Está começando a chover um pouco. E, nós vamos para um evento aqui da corrida para governador. E, depois vamos daqui para Minneapolis. Hoje vamos fazer 2 em um dia só. E, bem no centro de Minneapolis. Deve ser um ótimo dia. Olá, pessoal. Bem, nós estamos aqui embaixo. Precisamos orar por ele. Eu gosto do ônibus dele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por pessoas tementes a Deus concorrendo a cargos públicos. Te agradecemos, Senhor, por mantê-los fortes, Pai, para que não se cansem de fazer o bem. Te agradeço porque eles têm bastante recursos, que os travesseiros dele estão vendendo bem, e os lençóis e tudo o que ele faz. Senhor, eu te peço, Deus, que lhe dê sabedoria sobre como vencer essa disputa. Eu oro por uma reviravolta em Minnesota, mesmo enquanto conversamos esta noite, enquanto oramos esta noite. Estamos clamando por uma vitória esmagadora e para que, as pessoas justas se levantem em Minnesota e vençam por uma grande margem. E não se trata apenas de Minnesota, Senhor. Muitos líderes se levantarão nas eleições de meio de mandato. E nós te damos glória, honra, louvado seja o Pai. Agora erguemos este corpo e te agradecemos, Senhor, por tê-lo levado por nós. Obrigado, Senhor, por termos sido crucificados com Cristo. Contudo, eu, Cristo em mim, sou a esperança da glória. Sou muito grata por você estar em mim. Tu habitas em mim. Você é meu amigo. E agora tomamos este corpo em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, porque pelas tuas feridas fomos curados. Pelas tuas feridas fomos curados. Você se tornou pecado, você se tornou doença, você se tornou pobreza, você fez tudo. Tudo, o homem por completo, para que pudéssemos ser íntegros em todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. E somos tão gratos, Pai, em nome de Jesus, por tudo o que fizeste por nós. E nós recebemos isso em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo sangue. Damos grande valor ao sangue e o sangue nos valoriza muito. Aplicamos o sangue sobre esta semana. Te agradecemos, Senhor, porque nesta semana seremos vitoriosos. Eu te agradeço, Pai, porque damos grande valor a esse sangue agora, da cabeça aos pés. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus cobre meus filhos, cobre a nós em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque ele nunca perde o seu poder. Grande é a tua fidelidade para comigo, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque o melhor ainda está por vir. E estamos indo de glória em glória. E, Pai, fazemos isso pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés. E, Pai, somos tão gratos por tudo o que tens feito por nós no poderoso nome de Jesus. Tomamos este sangue em nome de Jesus, sem impedimento de qualquer força satânica. Clamo o sangue sobre mim e sobre o que o Senhor queira me mostrar. Se tens algo a nos mostrar, nos rendemos a ti, Espírito Santo. E nós, Pai, mergulhamos nesse rio e eu te agradeço, Pai, porque oramos por aquilo que está por vir. E se o Senhor quiser nos mostrar algo, tudo bem. Se não, tudo bem também. Mas, Pai, nós apenas nos rendemos a ti. Obrigado, Senhor, porque temos olhos para ver e ouvimos a tua voz, e a voz do estranho não seguiremos. Tomamos autoridade sobre feitiços, maldições e toda forma de bruxaria, e dizemos em nome de Jesus, está debaixo dos nossos pés. Oramos por aqueles que nos amaldiçoam, abençoamos aqueles que tentam se levantar contra nós, dizemos, em nome de Jesus, nós te abençoamos, e as tuas palavras cairão por terra e não prosperarão. Toda língua que se levantar contra nós, nós a condenamos em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, por isso, e te damos toda a glória, honra e louvor por isso. Amém e amém. Você acredita nisso? Retire o sangue. Cada vez é diferente? Por isso não é religião, é relacionamento. As pessoas dizem, bem, E se você dissesse, se
Você sabe como seria entediante se você sempre dissesse a mesma coisa para o Senhor e para si mesmo, sem nunca ter algo de novo? Seria exatamente como um casamento. Você sempre diz a mesma coisa para sua esposa toda manhã, todo dia, o tempo todo a mesma coisa. E ela vai te perguntar: será que existe algum tipo de originalidade em você no nosso casamento? Tenho certeza de que, depois de um tempo, depois de alguns anos, você vai se cansar disso. Talvez até mesmo dentro de um ano. Torne as coisas novas. Trate Deus como se Ele estivesse sentado bem ao seu lado. Ele tem uma opinião sobre tudo, e Ele vai te ensinar sobre tudo. Se você simplesmente for verdadeiro com Deus, Deus se tornará real para você. Pare de tentar se esconder e de ser tão religioso. Seja apenas um amigo, quando você é amigo de Deus. Livre-se de toda e qualquer ideia preconcebida de como você acha que Deus deve ser. Não coloque mais Deus em uma caixa. É assim que Ele vai me abençoar, é assim que tem que acontecer. Se não vier através de cripto, se não vier por isso, então acho que eu vou só... Não. Deus tem 1.000.001 maneiras de trazer isso até você. Apenas confie nele em cada uma delas. Você precisa parar de colocar Deus em uma caixa. Bem, se não acontecer desse jeito, não precisa ser no meu trabalho. Acho que não vou ser mais abençoado. Se eu não virar vice-presidente do McDonald's, se eu trabalhar no McDonald's virando hambúrguer, se eu não for o vice-presidente, nunca vou ser nada. E se Deus quiser que você seja, de outra loja? E se Ele tiver uma ideia para você? Não limite Deus. E o que você acha que deveria estar fazendo? Deixe o Espírito Santo te conduzir e te guiar, e ele vai te surpreender e impressionar, e você vai dizer: eu nunca imaginei isso. Olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem o coração imaginou o que Deus preparou para quem o ama. É muito além de tudo o que você ousa pedir ou pensar. Ele é extremamente, abundantemente acima de tudo. É assim que eu vejo as coisas.